A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal voltado para a Escritura Sagrada e que diz respeito à nossa fé. Aqui abordamos assuntos polêmicos e assuntos que diz respeito àquilo que cremos e àquilo que acreditamos. Trazemos aqui os assuntos alinhados às Escrituras Sagradas. Tratamos aqui da revelação absoluta de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Não existe outra revelação mais sublime a que foi deixada, registrada por nós nas Sagradas Escrituras. Deus abençoe todos os irmãos, muitos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, muitos têm me chamado no privado para me elogiar por este trabalho magnífico aqui na plataforma digital do YouTube. Irmãos, o YouTube me informou que tem 49% dos que assistem os nossos vídeos e que não são inscritos no canal. Por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente. E você faz parte deste grande exército que está se unindo a nós, que faz parte desta nossa comunidade cristã, que compartilha os nossos vídeos, que assiste os nossos vídeos, que faz os seus comentários. Fale para nós da onde que você está me assistindo, aonde que o meu canal está te alcançando, da cidade, país, continente, porque o nosso assunto aqui é um assunto seríssimo e diz respeito à Escritura Sagrada. Hoje é dia 24 de dezembro, o grande Natal que é comemorado no mundo, Aqui na Espanha o Natal é comemorado diferente no Brasil, porque aqui tem uma grande ala da comunidade espanhola que não comemora o Natal. Por quê, irmãos? Que tem muitos historiadores que são professores da universidade, entendeu? Igual tem o doutor, professor Ramon Serra. Ele é especialista em Novo Testamento e na história da igreja. Então, na ala deste professor, tem muitos outros historiadores que consideram que o Natal não é uma data cristã, mas é uma data pagã, instituída lá por Aureliano, Constantino, no século III. Então, muitos da população espanhola já não comemoram o Natal, porque não tem como uma data cristã, mas com uma data pagã. Entendeu? Então aqui é totalmente diferente, esse tipo desta comemoração. Então, irmão, vamos nos tópicos. Hoje nós vamos ver se nós terminamos os tópicos de ensinamento para cooperadores de jovens e menores. Agora nós vamos falar do tópico 18, que fala sobre o galardão. No contexto escritural, o galardão se refere tanto à menção quanto à maldição, sendo uma
expressão da justiça divina. Existe, por exemplo, os galardões da justiça, da injustiça, os quais não guardam nenhuma relação de comunhão com a vida em Deus. Como se pode comprovar no livro de Atos dos Apóstolos, 1:18, ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade. Novamente se percebe isto na segunda epístola de Pedro 2:13, recebendo o galardão da justiça. Em contraste desses, existem galardões como recompensas concedidas durante o curso da vida do galardoado e outros que serão dispensados na eternidade. Importa ressaltar que esses prêmios dispensados por Deus no reino eternal não definirão uma classe de cristãos elevados, ocupados uma posição superior na cidade santa. O que sucederão serão levados favores concedidos pelo Altíssimo, os quais serão obtidos naquelas moradas por meio de boas ações cristãs praticadas durante a vida terrena associada à santificação pessoal. Portanto, nesse sentido, positivo, o galardão significa prêmio, uma recompensa dada ao crente, como fruto da sua dedicação espiritual durante a sua travessia terrena, merecimento semelhante ao salário relativo às obras realizadas e sacrifícios consumados. Assim, se tratando de galardão, todo serviço será devidamente lembrado, considerado, sendo a sua obtenção totalmente dependente do cristão. Há diferentes graus de galardão, como se pode verificar em vários pontos da Escritura Sagrada, como em Lucas 6:23, folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande vosso galardão no céu. Ora, se é galardão grande há que haverá menores. Do contrário, esta frase não teria sentido. Outras referências, Mateus 10:41, João 4:36, Hebreus 10:35, 2 João 1:8 e Apocalipse 22:12. A rigor, a vida eterna é também um galardão que Deus presenteia ao salvo por sua bondade, não resultando de mérito pessoais, como se lê em Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém escolhe. Como esclarecido, a vida eterna no céu, obra exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo, é fruto do seu sacrifício, nosso lugar, porque em verdade foram as nossas mais obras que levaram o nosso Senhor se fazer maldição por nós na cruz. Ninguém jamais conquistou a graça de Deus pelos seus valores humanos. É uma dádiva gratuita. Não decorre de qualidade humana, como está escrito em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Irmão, esta explicação desse galardão, que alguém não terá uma posição superior no céu, como explicar 14 de Apocalipse? Que ali mostra uma classe privilegiada dos 144 mil, comprado de todas as nações e tribos. Fala que eles são virgens. Veja bem, eles são virgens
que nunca se contaminaram com mulher. Ali está falando de uma classe privilegiada. Vamos explicar. Os irmãos colocou aqui que galardão não tem a ver com uma posição superior. E a classe dos 144 mil? Como que vai explicar? Qual é a outra classe que está no mesmo nível dos 144 mil? Veja, veja bem, o apóstolo João fala que 144 mil são virgens que foram separados da terra como primícia. O que é o primícia, irmão? É os primeiros frutos. Foram separados da terra como frutos especiais. E como explicar? Se lá não vai ter uma posição diferenciada, como explicar os 144 mil que foram comprados da terra como premissa? E ali fala o privilégio que eles têm. Eles têm um privilégio, que são virgens e que nunca se contaminou com mulher. E aí fica em conflito, né, irmão? Este tópico 18 do galardão com o que está escrito em 14 de Apocalipse. Então, irmão, a pessoa bateu o martelo e afirmar uma coisa. Quando você vai na Bíblia, tem outra coisa distinta, diferente, sim, que vai ter, não no sentido da vida eterna. Sentido da vida eterna, todos estão numa mesma esfera. Só que esta expressão do galardão não tem nada a ver com a salvação. Tem a ver com privilégios, com a vida diferenciada que a pessoa teve na terra, na sua vida cristã, né? E aí vai ter uma recompensa. Se vai ter, uns vai ter uma recompensa a mais e outros vai ter menos, é porque vai ter uns mais diferenciados do que outros lá no reino dos céus, lá na eternidade. Agora vamos ler que o 19. A inspiração das Escrituras. A inspiração é a ação sobrenatural do poder de Deus sobre os homens santos, escritores do Antigo e Novo Testamento, na produção dos textos sagrados, sendo essa inspiração plena e verbal, como verificamos nos seguintes textos. Toda a Escritura, irmão, esta tradução aqui está totalmente errada, né? Todas as outras escrituras está escrito assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esta expressão aqui é da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A que eu tenho é atualizada. Tem a atualizada e tem a fiel. Tanto na atualizada como na fiel, como é que está escrito? Está escrito assim, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada. Não toda a Escritura é divinamente inspirada. Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada.
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí, como é que fica, irmão? Como é que fica? Os anciãos de São Paulo, tempo desse, pregaram no púlpito que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, né? E aí como é que fica? E agora vocês falam que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? E aí como é que fica essas contradições? Nos púlpitos eles falam uma coisa, no papel vocês põem outras coisas. Irmão, porque a Escritura é inspirada? É inspirada. Vou explicar aqui para os irmãos. Irmão, alguém diz que ela não é inspirada, porque nela tem o diabo falando, né? Tem o diabo falando. Nela se vê atos de violência, atos de estupro, né? Atos de blasfêmia contra Deus, se vê escrito lá, homens ímpios se surgiram contra Deus. Irmão, a palavra do diabo é a palavra de Deus? Não. Mas o registro que as Escrituras faz da palavra do diabo é a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque a Escritura ela não tem um compromisso de mostrar um contexto colorido, bonito, poético. Ela mostra o lado negro das pessoas e mostra também os lados bons. Na Escritura, ela não esconde, irmãos, o lado negro dos personagens bíblicos, mas também não esconde as suas virtudes. Então, a Bíblia, quando fala que ela é a palavra de Deus, fala que o registro que foi inserido nela é a palavra de Deus. Tendo o diabo falando, ou alguém cometendo os pecados horríveis, isso não invalida a palavra de Deus. Então, o que é inspiração de Deus? Inspiração de Deus é que Deus é o sopro de Deus. Deus soprou nos escritores bíblicos para eles registrar as Escrituras Sagradas. Agora, a Bíblia, ela tem as duas linguagens. Ela tem as linguagens que vêm diretamente de Deus e a linguagem humana. Não significa que ela tem linguagem humana, não significa que ela não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Como, por exemplo, nós temos a revelação progressiva, que é a revelação que vem de Gênesis até Apocalipse. O que é progressiva? Porque Deus não fez tudo de dia para a noite. Ele foi fazendo as coisas progressivamente. Como, por exemplo, no Éden, nós temos lá a serpente. Mas só nós vamos entender que aquela serpente é o diabo e Satanás quando nós lemos Apocalipse. Porque em Apocalipse, no Novo Testamento, é o ápice de toda a revelação bíblica. Chamamos revelação progressiva, que ela vai se desdobrando até chegar no ápice da sua revelação. Temos também a revelação orgânica. O que é a revelação orgânica? É porque Deus, quando se serviu dos escritores, Deus não fez dele um robô. Deus não tirou eles do seu contexto. Como, por exemplo, o livro
de Isaías. Isaías escreve seu livro, falando que as árvores batiam as palmas, uma na outra, quer dizer, as folhas, quer dizer, é um livro que ele está no meio do mato, no meio da floresta, entendeu? E aí ele traz alusão das árvores, das madeiras, né? Que é um aspecto poético, ele descrevendo o seu contexto humano onde ele está. Igual Amós. Amós, o profeta Amós, diz a Escritura, que ele foi tirado de trás do gado. Então, ele narra, escrevendo o seu livro, citando o seu ambiente humano em que ele estava. Quer dizer, Deus, para inspirar nós, ele não tirou ele do seu contexto humano, não. Inseriu ele dentro do seu contexto de trabalho, de vaqueiro. Então, a Bíblia cita, né, a identidade humana de Amós, insere o seu contexto humano na inspiração da Escritura Sagrada, igual como Lucas também. Lucas, para escrever o Evangelho, Deus não tirou ele do seu contexto humano. Ali nós vemos as expressões das enfermidades que ele cita ali, enfermidade, nomes científicos, né? Nomes científicos, ele coloca ali, mostrando, não tirou a sua parte de médico das Escrituras Sagradas, colocou os seus aspectos de médico ali dentro do próprio Evangelho. Isso se chama revelação orgânica. E aí tem a da inspiração da palavra. E que Cristo é suficiente. Agora vamos falar da teoria da evolução e a criação mencionada na Bíblia. A teoria da evolução nunca foi comprovada em nenhum dos pontos e a estrutura a sua hipótese. Ao contrário, hoje, há claras declarações científicas, muito bem fundamentadas, de cientistas que entendem que o universo provém de uma inteligência criadora. Essa teoria é chamada de desenho inteligente. Demais disto, contra a teoria da evolução, se contrasta a total ausência de evidência de fósseis intermediários que corroborem uma suposta transição gradativa das espécies ao longo da história da humanidade. Outro ponto de contraste com essa teoria é a complexidade indutiva dos organismos. Sucede que alguns sistemas biológicos funcionam e existem com diversas partes, independente absolutamente necessária funcionamento adequado do corpo biológico como um todo. Concluindo, a ciência não apresenta uma explicação perfeita, coerente e amplamente aceita de como perfeita, coerente e aceita de como a vida surgiu na Terra. Essa resposta nos é dada unicamente pelas Escrituras. Irmãos, a ciência tenta mostrar as suas provas, como tem a teoria do Big Bang, dizendo que o homem foi feito do macaco, dessa teoria evolucionista, mas nós concluímos que
Nós cremos que Deus que fez o mundo e tudo que nele há, pela fé. Deus fez tudo que existe, tudo que é visível e é invisível, pela sua palavra. Nas escrituras sagradas, que eles mostram aqui, esses termos científicos, né, muitos dos anciãos nem sabem o que significa isso. Né, irmãos? Agora vamos para o último ponto aqui, né? A frequência dos cooperadores de jovens e menores nas reuniões para a mocidade, reunião de conselho para a mocidade, cultos para jovens, cultos nas suas comuns congregações e batismo. O ministério de um cooperador de jovens e menores, assim como todos os demais, implica compromissos espirituais, comportamento adequado, em busca pela santificação, deve buscar uma saudável inclusão nas atividades relacionadas ao seu bom exercício como ministro da palavra de Deus, frequentando as reuniões para a mocidade, reunião de conselhos para a mocidade, cultos para jovens, pois essa postura, além de demonstrar comunhão com o corpo ministerial, ainda serve de exemplo para a mocidade. Além disso, quanto possível, é bom participar de batismo, inclusive convidando alguns jovens para estarem juntos, já em sua, como congregação. É de vital importância sua presença nos santos serviços. Né, irmão? Aqui, em vez de ele... Aqui, eles concedem aos cooperadores dos jovens, né, a levar os jovens no batismo. Aqui o fundamento da congregação, fundamento que eu tenho assistido nesses 44 anos, estou dentro da CCB, fundamento central da salvação é o batismo. Os irmãos veem que eles não colocam aqui que os jovens têm que ser discipulados no Evangelho. Entendeu? Tem que ser discipulado, tem que ser ensinado o que é justificação, o que é salvação, qual foi, porque Cristo foi crucificado, porque Cristo morreu por nós. Aqui eles colocam para levar os jovens para o batismo. Os batismos, irmão, são lugares que o senhor vai lá, assiste o batismo dentro de um ambiente de emocionalismo, sentimentalismo. As pessoas batizam sem saber o passo que estão dando na fé, o que é que estão fazendo. Então, eles centram a maior parte do fundamento da igreja no batismo. É isso que eu tenho assistido todos esses anos. Irmão, aqui o último, o 22. Frequência dos cooperadores de jovens menores nas reuniões ministeriais, administrativas das regionais, setores a qual pertence. Frequência dos cooperadores de jovens e menores nas reuniões ministeriais pertinentes, sua regional, faz parte integrante de seu dever ministerial, conforme o Estatuto e Código de Ética da Congregação Cristã no Brasil. Quem não frequenta as reuniões se isola e comete erros por não receber ensinamento necessário da conduta. Irmão, terminamos agora de ler esses tópicos de ensinamento. Amanhã eu vou trazer uma abordagem que tem vindo pergunta para mim das redes sociais sobre a Santa Ceia.
dizendo que quem não participa da Santa Ceia não faz parte, que aquele que não come do corpo não faz parte de Cristo. Então amanhã eu vou fazer um vídeo específico. Nós vamos tratar que esses assuntos que eles abordam aí está em 6 de João. E eles tentam transferir esse texto lá para a Santa Ceia. E não tem nada a ver com Santa Ceia. Amanhã eu vou explicar mais detalhadamente. Então, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.